Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor. Paz. Estava com saudade. É verdade. Santozinho do liberar o céu. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu queria dar o tema dessa mensagem: as virtudes que precisam ser cultivadas na nossa vida. E eu queria que os irmãos estivessem atentos, né? Porque esse texto ele é muito rico, tem muita profundidade aqui. Só que assim, a gente não teria muito tempo para falar. Mas eu vou tentar focar nos pontos principais, mas eu queria pedir para vocês que durante a semana vocês continuassem a refletir. Porque Paulo fala aqui com muita profundidade sobre essas virtudes que precisam ser renovadas na nossa vida. Eu queria ler a partir do verso... Nós vamos trabalhar do 15 ao 17, mas eu queria ler a partir do 12. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Amém, amado? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado por este dia. Obrigado porque o Senhor nos sustentou. O Senhor nos trouxe em segurança para estarmos aqui e aprendermos da tua palavra, Senhor. Por isso eu quero rogar a ti, Senhor. Abre os nossos ouvidos. Abre, Senhor, o nosso coração. Queremos receber da tua porção essa noite, Senhor. Por isso, tira toda inquietação, tira tudo aquilo que possa impedir que a gente tenha acesso à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É importante a gente entender por que Paulo está trazendo esse conselho. Como eu falei, esse texto ele é muito tremendo. Só que Paulo está falando em contraponto o que ele começa o capítulo 3 falando. E a gente não teria tempo de falar sobre as coisas ruins que o Senhor já nos libertou. Certo? Eu queria focar nas virtudes que nós precisamos crescer. Porque ele já fala, né, no versículo 5, fazei, pois, morrer. Queridos, para de ressuscitar pecado na tua vida. Paulo está sendo claro. Fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Porque sobre essas coisas vem a ira de Deus.
Então, por isso que ele fala que nós precisamos nos revestir como eleitos de Deus. O Senhor nos deu vestes novas. Eu vejo que muitas vezes o problema da gente exercer as virtudes de Cristo na nossa vida é porque a gente quer usar como parâmetro aquilo que o mundo tenta determinar na nossa vida. E aqui Paulo, ele dá uma lista, né? Se você continuasse lendo, ele fala, despojai-vos, tira essas vestes, né? E ele fala, vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos chamou. Versículo 10, né? Quando ele, no 12, começa a falar sobre revestidos, de novo, ele insiste, né? E ele coloca aqui as virtudes que precisam ser manifestas na nossa vida. E parece que às vezes assim, nossa, mas é legal, é bacana. Só que no dia a dia, se a gente tentar exercer isso, vem a cultura popular, as pessoas falam, mas você é bobo. Olha, você está fazendo isso. Vocês percebem? O mundo tenta nos manipular. E a gente tira as vestes que o Cordeiro colocou na nossa vida. Por isso a gente não pode entender acerca das virtudes, porque a gente não está cultivando elas. A gente está deixando o mundo nos moldar. E Paulo está nos ensinando aqui que Jesus Cristo nos deu todos os recursos. Nenhum de nós aqui pode falar, mas eu não tenho condição de viver as virtudes cristãs. Tem. Porque o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo, ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor Jesus nos deu um guarda-roupa completo para vestir, mas é as vestes dele. O problema, amados, é que às vezes a gente quer vestir as virtudes cristãs adequando a roupagem do mundo. E é aí onde a gente peca. Ah, Chico, mas o mundo corporativo fala que a gente tem que ser competitivo. A Bíblia fala sobre competição? Alguém quer me ensinar na Bíblia? Onde está que é para competir? Eu acho tão interessante, né? Como a Bíblia nos fala, nos ensina, nos exorta. Mas parece que sempre é mais fácil para nós, o caminho mais rápido, é a gente seguir a filosofia mundana. E aí a gente não consegue viver as virtudes cristãs. E eu queria convidar você para a gente conversar um pouquinho sobre essas virtudes cristãs. A primeira virtude que Paulo destaca aqui é a paz de Cristo. E olha, amados, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Como que Paulo coloca a paz de Cristo como virtude na nossa vida? O que ele está dizendo aí? Seja a paz de Cristo... Quem está sendo o árbitro na sua vida? Amados, deixa o Espírito Santo falar. Aquela situação que a gente está ali, né? E a gente está sempre querendo ter razão em tudo. Aonde está a paz de Cristo? Paulo está falando que a paz de Cristo ela precisa ser o juiz em nossos corações. Ah, como eu gosto daquele versículo em Romanos, que a gente sempre fala, se eu não me engano, capítulo 12, verso 18, que ele fala assim, no que depender de vós, tende paz com algumas pessoas. Todos. Aí você pode falar assim, mas às vezes não depende de mim. Tá, mas no que depender de vós, tende paz. A paz
é um dos melhores recursos que o Senhor, através do Espírito Santo, nos dá. Ela está dentro do fruto do Espírito. Então, qualquer um de nós pode ter paz, mas não a paz que o mundo tenta colocar, mas a paz que o Espírito está nos trazendo, porque a paz de Cristo revela para o mundo que em nós há uma nova vida. As pessoas começam a olhar para nós assim e falam, nossa, como a Bia está diferente. Antes ela tão ranzinza, era iracunda, agora eu vejo ela calma, serena. O rosto dela é sereno. Amados, nós somos a imagem do nosso Criador. A paz de Cristo reflete bênção nas nossas vidas. Mas o quanto a gente está lutando para isso. Como eu falei, o Senhor está nos dando roupas novas. E eu já falei certa vez aqui, já expliquei para os irmãos, né? E se você, eu vejo assim como Paulo gostava dos verbos, né? E é esse verbo aqui, revestivos, é o mesmo verbo que Paulo usa quando ele fala de batalha espiritual. Só que lá ele fala revestivos, pois, de toda a armadura. Então, opa, nós temos a armadura também no guarda-roupa. Só que também nós temos a roupa da paz. E nós somos capazes de exercer paz. Minha mãe falava para mim, quando um não quer, dois não brigam. Se lembram disso? Os mais antigos, né? Esse é um ditado mais... Aí a gente vê que a turma já passou da casa dos 50, né? Então, quando a gente olha para o verso 15, a gente percebe que Paulo está usando aqui algumas formas diferentes para nos ensinar. Paulo não está dizendo aqui que a gente precisa somente se vestir da paz. Mas a paz, ela precisa ser presente, constante na nossa vida. Não é algo que a gente tira. É algo que tem que ser parte da nossa vida. Paulo está fazendo um convite interessante aqui, para eu e você deixar a paz ser árbitro no nosso coração. Interessante isso. E ele, fazendo uma interpretação na teologia que ele está trazendo aqui, está mostrando que ele não está somente dizendo para nós que a paz ela está presente em nós, mas como que a gente está utilizando a paz. Você já tinha pensado nisso? Como nós estamos utilizando a paz? A gente precisa entender que Paulo está dizendo, se a paz é algo constante na nossa vida e ela passa a ser juiz no nosso coração em relação às nossas atitudes, você não concorda comigo que a paz traz descanso? Você já tinha pensado nisso? A paz é um oásis que Deus colocou dentro do nosso coração. Mas uma coisa assim que eu vejo que ainda luta com a gente na nossa natureza caída é que a gente quer se tornar juiz de situações. E aqui o Senhor Jesus, né, usando a vida de Paulo, lança a luz para outra situação. Que nós precisamos entender que a paz, ela precisa ser algo constante no meu pensar, no meu falar, no meu agir. É uma virtude que eu preciso cultivar.
Para Paulo, a paz que Cristo nos dá, ela é um juiz. É a maneira correta para identificar como que a gente está respondendo às situações do nosso dia a dia. Como que nós estamos vendo as situações no nosso dia a dia. Mais do que nunca, o mundo, as situações assim, tem tentado forçar a gente a ter uma opinião. Vocês concordam ou não? Só que essa opinião que o mundo tenta a gente formar é uma opinião maquiada, é uma opinião que a gente toma de ouvir falar. E muitas vezes não de experimentar. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ter uma opinião própria, como mensageiros eleitos de Deus, santos, amáveis, ternos em misericórdia, ternura. Amados, como é uma palavra difícil da gente ouvir nos nossos dias, ternura. Quando eu penso nessa questão da ternura, né, me vem à mente a minha mãe, minha mãezinha. Ela falava: Chico, você está muito fraco, eu vou fazer uma gemada para você. Eu não sei onde ela ia, achava ovo de pata, fazia gemada com biotônico Fontoura, me dava, mas você precisa ficar forte. Bom, eu nunca quebrei um osso. Estou com 59 anos, nunca quebrei um osso. E já levei cada tombo. Cuidado. A mãe fazia ovo de pata com biotônico. Ternura. É assim, amor expresso em gestos. Agora uma pergunta aqui. Todos nós tomamos então, né? Vocês já fizeram para os seus filhos? Vocês percebem? Ué, vocês estão na casa, né, os mais novos. Não faz. Sabe por que não faz? Porque hoje biotônico não é politicamente correto porque tem álcool. Vocês percebem? O mundo determinando regras. Eu nunca vi uma criança embriagada porque tomou biotônico. Primeiro, ninguém toma um tubo de biotônico. Parece que tiraram o álcool agora. Então já não é a mesma coisa. Tiraram. Perdão, senhor. Mas muda mesmo o sabor. Leite açucarado com Toddy, essas coisas. A gente tomava muito hoje. Leite com groselha, né? Groselha, leite com groselha. Groselha vitaminada Milani. Então, qual tem sido a ternura? Mas é sério, sabe por que é sério? A gente perdeu o conceito de ternura. Pureza. Simplicidade. Pensa nisso. E é uma virtude que a gente precisa cultivar. Ah, você está sendo muito mole com essa criança. Não, eu estou sendo terno. A paz de Cristo é o fruto da presença do que Cristo está fazendo em nós. Arbitrando em nosso coração. Apertando o nosso coração. Nós precisamos ter um coração que é maleável. Que é tratável. A gente precisa compreender que a palavra de Deus ela nos ensina. O quanto a palavra de Deus tem penetrado no nosso coração. Porque às vezes a palavra de Deus fica algo assim, mas isso é inatingível. Se é inatingível, então a gente deixa de exercer perdão, mansidão, comunhão. Porque não é mais a palavra que determina as nossas ações. Fica claro aqui no versículo 15 que Paulo está chamando eu e você, nos despertando, que a gente tem um chamado para vivermos em paz.
E aqui não é somente uma consciência tranquila, mas é uma convicção que o Espírito Santo está trabalhando. Uma convicção que algo precisa ser mudado. Que atitudes precisam ser começadas a ser revistas. E como que ele termina o versículo 15? Vocês não concordam que é outra virtude que é difícil de ser exercida hoje? Porque uma das palavras assim, que mais a gente tem escutado, como fulano está sendo ingrato comigo? É ou não é? Por quê? Por que tanta ingratidão? Você já prestou atenção nisso? Não? Porque a gente deixou de demonstrar gratidão. Gratidão gera gratidão. Generosidade gera generosidade. Amados, é impossível ver um cristão fora da vontade de Deus louvando a Deus sinceramente. É impossível. Porque a gratidão é fruto de lábios que confessam o seu nome. Se nós confessamos o seu nome, nós estamos em comunhão com Ele. Se a gente está em comunhão com o Senhor, a gente está em comunhão com o corpo de Cristo. É muito assim triste a gente perceber, mas é importante para nós a gente olhar para os pais no Antigo Testamento, né, e ver erros que eles cometeram. Quer ver, por exemplo, alguém pode ler Salmo... Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Aqui. Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Sabe por que Davi escreveu esse salmo? Ele está confessando o pecado dele por Betseba, né? Ele matou Urias, desejou, fornicou, pecou. Por quê? Porque ele quis contemplar a grandeza dele. E eu percebo que hoje, nos nossos dias, muitas vezes, a gente quer contemplar as vitórias que a gente está alcançando. Como Davi. Só que Davi esqueceu que quem fez ele se tornar o que ele se tornou foi a mão do Senhor. E aqui no Salmo ele mostra exatamente o que é perder a paz. Se a gente entender um pouquinho a história de Davi, a gente vai ver o rei Esaú. Esaú perdeu a paz. E quem trazia a paz para Esaú? Quem se lembra? Davi tocando a harpa, mas era através do Espírito. Mas era uma paz passageira. Enquanto Esaú estava ouvindo Davi tocar, ele estava maquinando como que ele ia alcançar a lança para matar Davi. Como alguém pode ter a paz do Senhor maquinando o mal? Impossível? Posso falar uma coisa? Como que a gente consegue entrar numa mídia social e às vezes a gente está vendo algo errado e a gente está dando um like para algo que é errado? Porque aquela pessoa está falando mal de alguém. Está maquinando o mal de alguém. E a gente vai dar o... Então você está sendo cúmplice de uma maldade.
Nossa, Chico, mas, amados, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Está errado? Não é porque todo mundo está dando like que eu preciso dar também. Eu preciso ter opinião acerca disso. Preciso deixar o Espírito Santo falar. Mas a gente precisa vigiar. Tem algumas que nem agora, daqui a pouco a gente vai ter a Páscoa, né? Mais uma vez, me perdoem se eu estou sendo chato, repetitivo. Não confundam a paz, a Páscoa do Cordeiro com um ovo de chocolate. A Páscoa dos Coelhinhos. Isso é cultura do homem. Eles estão trocando símbolos por coisas do homem. Estão trocando o corpo e o sangue de Cristo por um ovo e chocolate. Deixa o Espírito Santo falar. Se lembra que nós vamos estar diante dele. Aí você vai falar, nossa, o Chico sempre falava, né? Olha, eu dando, né? Comprando ovo de chocolate. Chico, e era uma oportunidade dos pais ensinarem os filhos a coisa correta, né? Uma oportunidade, né? Não incentivar. Amados, eu vou sempre falar para vocês, acerca da Páscoa, acerca de árvore de Natal, porque é o meu dever alertar. E eu vou alertar. A gente tem que estar atento, porque o diabo, ele está ceifando vidas por coisas que o mundo vai determinando como a gente deve viver e se portar. Porque a segunda virtude que Paulo fala aqui, no versículo 16, ele aprofunda um pouco mais. Primeiro ele fala da paz e a paz sendo árbitra em nossos corações. Termina dizendo que a gente precisa ser gratos. Aí ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Sabedoria de Deus, não a sabedoria mundana. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. De novo, com gratidão. Amados, tem um detalhe importante quando Paulo fala aqui, e quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe à memória, né? Por exemplo, eu fui lá para a aldeia. Então eu saio daqui, pego um avião, vou para Cuiabá, de Cuiabá a gente espera um pouquinho, pego um carro, vai até Nobres. Chego em Nobres, eu fico hospedado na casa do Edson e da Terezinha. Um dia e meio. Dessa vez ficamos quase 3 dias aí, por causa de uma queda no carro e tal. Mas dali a gente vai para o destino, que é a aldeia. Chega lá, eu fico na casinha que a Terezinha e o Edson têm lá na aldeia. Mas não é o meu habitat. Vocês conseguem entender isso? Não tem coisa mais gostosa do que você voltar para casa. É ou não é? Ainda encontrar uma coisa linda lá? Tava com saudade, né, Chico? Eu também. Vocês entendem? Então, presta atenção no detalhe. Quando Paulo está falando habite ricamente, vocês percebem que ele dá aqui uma atribuição maior à palavra. Ela não tem só que habitar em nós. Ela tem que habitar ricamente. Qual é o seu tesouro? Amados, qual tem sido o seu tesouro? A palavra de Deus precisa ser o nosso maior tesouro. Porque a palavra de Deus ela é regra de conduta. Há um perigo hoje rondando as nossas vidas. São doutrinas estranhas. A gente tem facilidade, a gente pode ouvir muitas coisas, tem muito acesso.
Mas a gente precisa tomar cuidado, porque estão vendendo veneno como se fosse remédio. E isso não é de agora. Paulo está chamando a atenção dos colossenses. A gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque vocês percebem que se a palavra de Deus... Você já tinha pensado que a palavra de Deus na nossa vida é uma virtude? Sabe por que ela é uma virtude? Porque ela nos capacita a instruir outro. Nos capacita, nos dá autoridade para ministrar na vida de outro. Ela é uma graça que nos livra de heresias. Alguém me ligou, né? E a gente conversando. Aí ele falou para mim assim, Chico, você está ocupado? Aí eu falei, não, estou... Mais ou menos vai dar para falar. Estava lá embaixo do carro, arrumando o carro lá. Aí ele falou para mim, sabe a parábola do bom samaritano e tal? Eu falei, sim. Então, a parábola do bom samaritano, a pessoa está me contando aqui que a pessoa estava indo, mas ele estava indo porque lá no final, o caminho que leva o caminho que a pessoa estava, está indo para um lugar de prostituição e não sei o quê. Ah, então, mas não foi só ele que perdeu, porque o dinheiro que ele estava era para gastar na casa de prostituição. Aí passou o sacerdote, aí passou o levita. Eu falei, de onde você tirou isso? A Bíblia não fala isso. Primeiro, parábola não se ministra em cima de parábola, porque o próprio Senhor Jesus depois explica. Estou certo ou não? Não tem base nisso, bíblica. Mas essa é a realidade que as pessoas estão ouvindo aí. E qual que é a crítica? Fazendo crítica ao sacerdote, ao levita, até o próprio a pessoa que foi saqueado lá, né? Você acha que Jesus iria estar ensinando uma coisa dessa? Então vocês percebem? E alguém ensinando outra pessoa. Mas as pessoas tomam cuidado. Porque o que nós... Eu fiquei, depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei pensando. Eu pensei comigo assim, nossa, eu ensino a palavra. O que os irmãos estão repercutindo daquilo que eu ensino? Porque se tem uma coisa que eu tenho lutado, amados, é para pregar a verdade para vocês. E eu tenho pago um preço por isso. Mas eu não vou abrir mão disso. Porque eu quero que nós cheguemos juntos. Amém. Para receber a coroa. Amém. Como eu disse para vocês, inacessível. Mas há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. E Paulo está falando aqui que essa palavra, ela precisa ser prática de vida. Ela precisa determinar o meu deitar, o meu falar, o meu pensar. E eu compartilhei com vocês alguns domingos atrás sobre a riqueza da palavra no Salmo 1, né? Vocês se lembram? Vocês perceberam um detalhe? Olha como a palavra é rica, amados. E a gente precisa entender os detalhes, né? Salmo 1 diz assim. Salmo 1. Bem-aventurado, feliz, o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore. Aqui é um detalhe. O salmista está dizendo que é uma árvore nativa? Está dizendo o quê? Foi plantada. Então deixa eu dizer algo para você. Eu e você fomos plantados. Aonde nós estamos, no nosso dia a dia, é porque Deus nos colocou ali. Sabe para que Deus nos colocou ali? Para aqui, ó. Junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será... Por que a gente é bem sucedido? Porque nós somos plantados ali.
A palavra de Deus tem sido colocada em nós para que a gente seja uma bênção na vida de pessoas. Por isso que Paulo está dizendo aqui: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Amados, não tenha uma palavra rápida. Ouça o que a pessoa tem a falar. Com certeza o Espírito Santo vai fazer você buscar do seu tesouro e falar uma pérola para essa pessoa. Porque a palavra de Deus habita ricamente na tua vida. O Chico estava vindo para a minha palavra aqui, assim, né? Um despertar, né? Você vê, Deus coloca a gente em determinados locais e a gente não entende, né? Se eu não prego, se eu não falo, o meu tempo pode prolongar? Pode. Por quê? Porque se eu não fizer o propósito de Deus naquele lugar, eu vou ficar até enquanto eu não tiver discernimento e revelação que eu estou ali para fazer a vontade de Deus e proclamar a palavra, eu vou ficando. Até o Senhor entender que... Por quê? Porque muitas vezes a gente não dá frutos ali, né? A gente não desabrocha ali. A gente tem medo, tem vergonha, tem insegurança, né? Então, Deus começava a falar isso aqui comigo agora. Então, você tem um tempo. E o tempo, toda planta que é plantada, ela tem um tempo de crescer, de florir, frutificar, tá certo? Então, existe esse tempo, existe. Né? Então, de repente, se a gente está muito tempo no lugar, a gente tem que começar a orar para ver se eu estou dando os frutos que o Senhor está esperando naquele lugar. Né? Porque às vezes, Cleiton, a gente está ali achando assim que o meu MBA, o meu pós-graduação me colocou ali. Ou então estou aqui para ganhar dinheiro. A gente precisa lembrar que nós somos um milagre. Amém. Deus está presente. E eu vejo assim, muitas vezes Deus nos coloca em lugares para ficar incomodado, para a gente ser uma bênção na vida da pessoa. Porque ele para aí. Não, olha outra coisa interessante que ele fala. Porque ele fala assim, louvando a Deus. Ele podia parar aqui, né? Mas ele para aqui? Não, ele diz o quê? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amados, olha para mim. Quanto tempo não sai de sua boca um cântico espiritual? Você fala, mas no meu local de trabalho eu não posso. Alguém vai achar ruim se você fica ali, a pessoa não sabe o que você está fazendo. E você está cantando um cântico. O Senhor sabe. O quanto nós temos cantado. Porque Paulo está falando aqui sobre o cantar e ele está dizendo, por exemplo, nós tivemos hoje aqui, e eu quero dizer, obrigado aos irmãos do louvor, as músicas hoje foram tremendas, né? Eu estava ali, eu estava alegre. Louvando. Porque o cântico é uma transformação que o Evangelho gera em nós. O Evangelho é as boas novas que são anunciadas. E eu gosto tanto daquele verso que fala que uma palavra, quando sai, ela não volta vazia. Ela atinge o objetivo. Ela alcança. Nós precisamos entender isso. Agora, quando a palavra de Deus não habita ricamente na nossa vida, o nosso coração acaba ficando cheio de louvores, músicas, mas que desagradam ao Senhor. A Daniela estava comentando comigo de um rapaz que era cristão e hoje está num relacionamento homoafetivo. Acontece. Sabe por que acontece? Porque não é mais o Evangelho que está fluindo da boca da pessoa. É o glamour, é o querer dar show, é o querer viver algo além do que Deus chamou a gente para viver. Nós precisamos estar muito atentos a nós. Porque o nosso inimigo é sorrateiro.
Ele sabe onde nos pegar. E nós precisamos cada vez mais do Espírito Santo ministrando na nossa vida. Porque há uma ligação entre a palavra de Deus e os louvores. Os nossos lábios proclamam as maravilhas do Senhor. Amados, vê os salmos são cânticos. A maioria dos salmos proclamam a glória de Deus. Levantai-vos, ó portas, levantai-vos as vossas cabeças. E tantos outros. É a palavra pura. Os cânticos refletem a glória do Senhor. Amém. E de novo ele termina dizendo, com gratidão em vossos corações. A terceira virtude que Paulo destaca para nós aqui é o nome de Jesus Cristo. Versículo 17, ele diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. O que é tudo? Alguém pode me dizer o que é tudo? Tudo é tudo. Alguém pode me dar um exemplo de tudo? Tem, Paulo, um exemplo aí? Deus. Deus é tudo. Não tem espaço para outra coisa, né? Eu imagino tudo uma caixinha cheia de coisa que não tem onde você pôr espaço mais. Está tudo. Está completo. Então não tem como você escapar, né? Tudo. Então tudo na sua vida que você fizer, e aí ele ainda aumenta um pouquinho mais. Seja em palavra ou em ação, fazei em nome do Senhor. As suas palavras refletem o nome do Senhor. As suas ações refletem o nome do Senhor. Pastor, Oi, Maria. eu interromper uma coisa, mas é que eu tenho o hábito de abrir a janela de manhã, à noite, quando eu vou deitar, louvar o Senhor. De manhã eu agradeço também a vida, na noite, pela vida. E quando o Renato estava vivo, a gente tinha na praia dele no quintal, tinha manto, irmã, e os passarinhos ficavam muito lá. E os passarinhos cantavam. E eu aprendi então com o passarinho, né? E agora o Renato morreu, às vezes a gente começa a chamar o BTV, e eu começo a dar um subiu imitando ele. Eles acostumaram com a minha voz. E ele vem perto de casa agora, sabe? Eu estou tão maravilhada com isso. É Deus, viu? Porque a gente tem amor até para os passarinhos, né? E a gente faz isso com amor. Eu cheguei na aldeia sábado à noite. Estava cansado assim. E quando eu passo por umas situações assim, né? De cansaço, eu tenho dificuldade de concentração. E a gente chegou, eles estavam todos lá esperando a gente, querendo receber já uma palavra. Aí o Oswaldo vem e fala para mim assim, ó, você compartilha algo, né? Aí compartilha. Aí eu fui, não sei se eu fui escovar os dentes, assim, eu falei, Senhor, me ajuda. E aí eu estava compartilhando, e eles tinham cantado um cântico que fazia tempo que eu
que eu não cantava. As aves do céu cantam para ti, refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Aí na hora da ministração, eu falei assim: quem falou para vocês que o BenTV fala BenTV? Fala, louva o Senhor todos os dias. Se a Bíblia fala que todo ser que respira louva o Senhor, o BenTV está falando assim: glória a Deus. E eu comecei a prestar atenção, que lá perto de casa tem uns BenTV, né? E eu comecei a prestar atenção, sabe que eu comecei a ouvir? Glória a Deus. Então, tem certas situações que a gente precisa entender que nós, como os pássaros, louvam o Senhor. Ou a outra imagem linda que não sai da minha mente é ver assim, uma sarjeta, aquela água parada que está até preta, e os pardais que estão ali fazendo festa, fazendo festa da água suja, parada. Eles estão louvando a Deus porque tem como se refrescar. Então eu vejo assim, Deus é maravilhoso, Ele cuida de cada um de nós. E nós precisamos aprender, quando Paulo está falando aqui que tudo, me veio à mente aquele texto que está em 1 Coríntios 10, 31. Ele fala assim: ele vem falando sobre glorificar a Deus, né? Aqui no capítulo 10, né? Aí no versículo 31 ele diz assim: portanto, então quer dizer, portanto, está terminando o assunto, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para Glória a Deus. tudo de novo. Então, não temos escapatória. A nossa vocação e eleição é glorificar a Deus, glorificar o Pai. Então nós precisamos estar atentos, porque a gente deve aprender, né? Por exemplo, uma área da nossa vida que é muito delicada é finanças. A gente tem que parar e pensar assim: pô, as minhas finanças é para a glória de Deus. Por que a gente tem tanta dificuldade com finanças? Porque existe uma entidade por detrás do dinheiro que luta contra o Senhor. Se aqui ele está falando que em tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, a gente precisa... eu quero dar uma palavra para os irmãos agora em relação ao imposto de renda. Não minta. Não sonegue. Não caia nessa armadilha. Porque se tem uma armadilha que o diabo nos pega, é na vantagem. Eu rejeito o jeitinho brasileiro. Nós somos cidadãos do reino. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Amados, assistam aquela série Chosen. Assistam. Eu peguei essa semana a conversa de Jesus com Nicodemos. Que cena muito bem gravada. Eu senti no olhar de Nicodemos ali, o ator, né? E é um ator consagrado, questionando o Senhor. Mas eu vou precisar voltar para o ventre da minha mãe? Aí o ator que faz Jesus, né, fala assim: mas você é o mestre? Você está me perguntando isso? Quem não nascer da água e do Espírito não tem parte. Então parece que a gente vai, assim, com o caminhar da vida cristã, a gente vai deixando algumas situações tomar espaço que é do Senhor. A gente começa a resolver situações e não busca mais conselho no Senhor. Aí a gente perde o machado. Que palavra, né?
A gente quer gerir a nossa empresa, a gente esquece que é o Senhor que abençoa. Perde o machado. Aí a carne começa a determinar. Queria fazer um convite para você. Quando você for entrar essa semana, eu vou deixar hoje livre para você, tá? Mas amanhã, a hora que você entrar nas suas mídias sociais, fazer tudo em nome do Senhor. Convida Ele para ver se você dá o like ou dá o dislike. Ou se não está na hora de desligar um pouco. Porque às vezes a gente chega assim e fala, nossa, está tão corrido para mim, mas não tive tempo para ler a Bíblia, né? Mas gastei 6, 7 horas nas mídias sociais. E outra coisa, se você está fazendo isso no seu horário de trabalho, você está roubando o seu patrão. Pensa nisso. Fazer tudo para a glória do Senhor. Mas a gente não pode estar em harmonia com o que Deus acha indigno. E se a gente prestar atenção nas 3 virtudes que eu destaquei aqui, tanto no versículo 15, 16 e 17, porque o 17 termina dando a ele sempre graças a Deus Pai. Ele fala de agradecer, de gratidão. E eu, sempre quando o Senhor, né, ou algum apóstolo repete, isso me desperta, né, acende a luzinha, né? Está querendo me ensinar algo. O quanto eu sou grato. O quanto o meu dia a dia eu tenho demonstrado a minha gratidão ao Senhor. O quanto eu tenho permitido ser um instrumento para o louvor da glória do Senhor. Então eu queria concluir dizendo assim, que texto maravilhoso. Ó a profundidade da riqueza, né? Tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Ele está nos alertando. Como que nós estamos regendo a nossa vida? Eu vi um vídeo que eu achei interessante. Um maestro foi começar a... Ele sempre faz assim, né? Para começar, né? Ele foi fazer, a pessoa não obedeceu o comando dele, né? Ele fez assim, aí começaram a tocar o parabéns para você, ele ficou meio desconcertado, só que tinha outro maestro regendo, porque era aniversário dele e estavam homenageando ele. Mas ele ficou tão desconcertado, é legal, né? O rosto dele assim, ele ficou... porque é uma coisa assim, não é? Porque se tem alguém obediente, é a orquestra ou o maestro, né? Ele levanta, o pessoal já muda o tom, ele fica meio assim. Ele achou que eles estavam errando, né? Aí que ele olhou para o lado e tinha um outro maestro regendo o parabéns para ele. Então é a mesma coisa. E sabe quem é esse maestro na minha vida e na tua? É o Espírito Santo, amado. Para de querer reger algo que é ele que precisa reger. Essas virtudes que a gente vê aqui em Colossenses são virtudes que precisam ser cultivadas na nossa vida. Pode ser que tenha, eu confesso, às vezes eu tenho dificuldade em algumas situações, mas nós temos o privilégio de poder dizer ao Senhor, Senhor, não estou conseguindo, estou errando, me ajuda, me orienta, me sustenta. Mas a gente vai experimentar algo maravilhoso, que é o mover do Senhor. Amém? Então, assim, como eu falei, nós somos plantados.
temos sido regados. Amém. Com certeza os frutos vão aparecer. Amém. Creia nisso. Amém. Amém?